Boa noite. Deus abençoe a vida dos meus irmãos, minhas amadas, todos esses que estão ouvindo esse vídeo, estão vendo. Deus abençoe a vida de vocês. Quero ler a mensagem da palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, onde o próprio Filho de Deus estava confortando os discípulos, estava orientando, ele estava consolando, tranquilizando eles, porque ele estava triste, preocupado, porque o filho tinha falado para ele que em breve ele iria partir. E aonde ele ia, eles não iam poder ir agora. Não ia. Então eles ficaram preocupados. Eles ficaram turbados. Ficaram tristes. E o Filho de Deus falou assim para eles. Versículo 1 de João 14. Não se turbe o vosso coração. Creste em Deus. Creste também em mim. Não se preocupe. Ele falou. Não tenhas medo. Não se preocupe. Creste em Deus, que é o Pai. Creste também em mim, que sou o Filho do Pai. Será que ele falou também, creste também no homem? Creste em qualquer profeta? Não. Ou então no Espírito Santo? Não. Porque se o Espírito Santo estivesse na terra, eles tinham falado. O próprio Filho teria falado. Creste em Deus. Creste também em mim. E no Espírito Santo. E não está escrito assim. Porque nesse tempo, o Espírito Santo não estava na terra. Senão ele teria dito, creste em Deus, em mim e no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não estava na terra. Por isso está escrito só assim. Não se turbe o vosso coração, creste em Deus e creste também em mim, que sou Filho de Deus. Essas palavras são fortes. Essas palavras são do Filho de Deus. Ele que estava falando para os discípulos, confortando, porque eles estavam tristes, estavam abatidos, preocupados. No versículo 2 diz assim, o Filho falando para os discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. A Bíblia relata, fala que lá no céu, as moradas lá são mansões. São mansões. Porque você tem a sua casa. Onde também, às vezes, a casa é pequena. Não tem espaço. E às vezes a gente tem que decidir no parrinho para quem tem que ficar dentro da casa. E nessa casa tem chave. Tem chave. E nessa chave, só você tem que ter essa chave para abrir a sua casa. Assim como eu. Todo dia quando eu saio para o trabalho, eu fecho a porta da minha casa. E quando eu chego, eu abro a porta para que eu entre na minha casa. Não é isso? Então, lá no reino do céu, aonde o Cristo, o Filho de Deus eterno amado, onde ele falou que eu vou preparar vos um lugar. E esse lugar é mansão. Onde você tem que ter essa chave. E a chave
Está lá em Mateus capítulo 16. Leia comigo. Mateus 16. Mateus 16. Onde tem um título assim. Mateus 16, capítulo 13. Onde tem um título assim. A confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? O próprio filho interrogou ele. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Porque os judeus não criam, eles não criam que Jesus era filho de Deus. Não. Para eles, os judeus, Jesus Cristo era um carpinteiro qualquer, filho de José, de Galileia. Mas também eles comparavam o próprio Filho de Deus como um profeta qualquer, como se fosse Elias, Jeremias, João Batista. E todos esses eram pequenos demais para o Filho, nem se comparavam com o Filho. Se nem os anjos que estão no céu são maior do que o Filho, porque o Filho é superior, quer dizer, maior do que os anjos, e Elias nem chegava aos pés do Filho. Não, Elias era pequeno. Assim como Jeremias, como João Batista, porque mesmo João Batista, ele reconheceu que o próprio Filho era maior do que ele. Que ele mesmo, João Batista, dizia: eu não sou nem digno de desatar suas sandálias, suas alparcas. Então, os judeus não criam que o próprio Filho de Deus era o Cristo. Mas eles criam que Jesus era um profeta qualquer. Então, continuando aqui, diz no 15, versículo 15, diz assim: e disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? Ele interrogou Pedro assim: quem dizeis os... E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. O próprio Pedro nunca estudou, nunca teve diploma. E alguns daqueles outros discípulos que estavam ali tinham estudo, algum era já estudado, mas Pedro não. Pedro era um pescador. Pedro era um pescador de peixe, comedor de peixe, mas ele confessou: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele falou que tu és o Cristo, ele quer dizer, tu és o Salvador, o Filho do Deus vivo. E os outros talvez, quando viu Pedro confessando, falou: eita, que Pedro agora arrebentou. Que nada. Olha só o que o filho falou. E Jesus falando, ó. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Quer dizer, que o próprio Filho abaixou a bola de Pedro.
Porque muitos pensavam que era Pedro que tinha falado, confessado tudo aquilo. Não. Foi o próprio Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que confessou, quer dizer, que falou para Pedro, e Pedro foi e confessou que ele era o Cristo, quer dizer, o Salvador, Filho do Deus vivo. Aí eu fico imaginando os discípulos, né? Assim é mole. O próprio Pai falou para Pedro. Assim é mole. Pois é. Foi Deus que falou para Pedro. Revelou que o filho dele era o Cristo, quer dizer, o Salvador. Olha só o que diz aqui. Já que Pedro confessou, olha só o que é que o próprio filho vai fazer. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que